Olá, professor Anderson Carvalho. Nesta videoaula eu vou comentar as questões de matemática do plano de estudo tutorado, sétimo ano, volume 1, 2021, semana 3. Então, antes da gente continuar a aula, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E ainda, se possível, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Então, vamos lá. Na semana 3, a unidade temática Números, objeto de conhecimento, frações, significados, parte, todo, quociente, equivalência, comparação, adição e subtração, cálculo de fração de um número natural, adição e subtração de frações, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com números racionais, habilidades do ensino fundamental, sexto ano, matemática 8. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos na forma fracionária e decimal. Estabelecer relações entre estas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-las a pontos na reta numérica. A outra habilidade 11. Resolver elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com ou sem uso de calculadora, conteúdos relacionados, números decimais e frações, interdisciplinaridade, ciências. Tema: números decimais e frações, caro ou cara estudante. Nesta semana, você vai reconhecer que frações podem ser representadas na forma decimal e vice-versa. Também irá relacionar as duas formas de representação na reta numérica. Irá resolver problemas com as 4 operações fundamentais e potenciação utilizando os números decimais. Recapitulando. Um número racional pode ser representado de duas maneiras, fração ou números decimais. Estas duas formas podem representar o mesmo valor, como por exemplo, 5 décimos é o mesmo que 1 meio. Podemos também transformar o número de uma representação para outra. Veja como é fácil no quadro abaixo. Transformação de fração para decimal. Como fazer? Basta dividir o numerador pelo denominador. Exemplo, aqui, 3 quintos, né? Que está em fração. Então, como é que eu transformo para decimal? Só vou dividir, basta dividir 3 dividido por 5, que é igual a 6 décimos. De decimal finito para fração, escrevemos o número sem a vírgula como numerador e o denominador será formado pela junção do número 1 com o número de zeros proporcionais ao número de casas decimais, parte não inteira, que o número tiver. No final, você poderá simplificar a fração. Então, aqui, eu tenho 2 décimos, né? Eu não tenho a parte inteira, só tenho a parte decimal. Então, eu coloco o 2 aqui no numerador e o 10 no denominador. Por que 10? Eu tenho aqui um número só depois da casa decimal. Então, um número, eu já coloco o 10 embaixo, né, para facilitar, para ficar mais fácil assim a explicação. Que lá falou, coloca o 1 e coloca o 0 pela quantidade de números decimais. Né? No caso aqui só tem um número, então fica 10. Então, 2 décimos, eu posso simplificar. Como é que eu simplifico? Eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse caso aqui foi por 2, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Aí fica 1 quinto. Essa fração 1 quinto é uma fração que irredutível. Não tem como reduzir mais. Debaixo aqui, 1 inteiro e 25 centésimos. Então, no numerador vai ficar o quê? A parte inteira e a parte decimal sem a vírgula. Então, 125 sobre 100. Por que 100? Eu tenho dois números nas casas decimais, né? Nos decimais. Então, vai ficar 100 aqui no denominador. Simplificando também, aqui dá para simplificar 125 por 5, que dá 25, e 100 dividido por 5, 20. Simplificando de novo por 5, 25 dividido por 5, 5. 20 dividido por 5, 4. Então, 5 quartos. Aqui é uma fração irredutível.
Operações com números decimais. De forma resumida, as operações com números decimais também possuem regras que estão no quadro resumo abaixo. Operação soma e subtração. Como fazer? As vírgulas devem ficar alinhadas uma debaixo da outra. Caso um dos números não tenha a mesma quantidade de casas decimais que o outro, você pode acrescentar zeros. Então, o que quer dizer? Aqui eu tenho 3 inteiros e 12 décimos, e aqui mais 5 inteiros e 5 décimos. Acrescentou zero, igualou, né, a quantidade de casas decimais. Então, agora é só adicionar. Ó, 2 mais 0, 2. 1 mais 5, 6. 3 mais 5, 8. Aqui, ó, 13 inteiros e 6 décimos, menos 8 inteiros e 95 centésimos. Montou a conta, né? Então, aqui, como só tem uma casa decimal e aqui tem duas, é só acrescentar o zero aqui, ó, igual fez aqui no exemplo. Né? Então, 0 menos 5 não dá, pega emprestado, o 6 vai passar a valer 5, e aqui vai valer 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 9 não dá, pega emprestado o 3, aqui o 3 vai passar a valer 2, e aqui o 5 vai passar a valer 15. 15 menos 9, 6. Então, aqui vai ficar 12, né? 12 menos 8, 4. Multiplicação. Multiplicamos os números normalmente, sem o alinhamento das vírgulas. No resultado, contamos as casas decimais de cada um dos números e somamos. O resultado da multiplicação deve ter este número de casas decimais. O que quer dizer aqui? Ó, eu tenho 4 inteiros e 15 centésimos vezes 6 inteiros e 2 décimos. Vou multiplicar. Só que eu fiz aqui de novo porque tem um errozinho aí, né? Então, ó, 2 vezes 5, 10. Desce o 0 e eleva a 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 4, 8. 830. Agora, ó, 6 vezes 5, 30. Desce o 0 e eleva o 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 6 vezes 4, 24. Somando, dá 0. 3. 8 mais 9, 17. Desce o 7 eleva a 1. 1 mais 4, 5. Desce o 2. Então, não vai ficar 25.730. Por quê? Eu tenho aqui, ó, duas casas decimais. Aqui eu tenho uma. É isso que ele falou. Ó, soma, né? Duas casas decimais mais uma, 3. Então, o resultado tem que ficar com 3 casas decimais. Por isso que vai ficar, ó, 25 inteiros e 730 milésimos. Ok? Contou a quantidade de casas decimais. Somou, passa a vírgula. Divisão. Inicialmente, temos que igualar o número de casas decimais dos números, acrescentando zeros e retiramos as vírgulas. Depois, dividimos normalmente. Ó, aqui eu tenho 6 inteiros e 8 décimos dividido por 1 inteiro e 25 centésimos. Então, aqui eu tenho uma casa, depois da vírgula aqui eu tenho duas. O que eu faço? Acrescentei mais uma casa aqui, né? O 0. Então, ficou com duas casas decimais. De um lado e do outro lado aqui também, não é isso? Então, aí eu tiro a vírgula. Então, vou fazer a divisão. Ó, 680 dividido por 125. Essas informações anteriores aí, recapitulando, é para poder orientar a gente como é que a gente vai resolver as atividades, né? Nesse caso aqui, ó, número 1. Faça as transformações das representações dos números pedidos. A. Transforme as frações abaixo em números decimais. Então, ó, 4 quintos. Como é que a gente vai fazer aqui? Vai dividir o 4 por 5, não é isso? 6 sétimos. Então, eu vou fazer aqui de 4 quintos primeiro, depois aqui 6 sétimos. Então, eu vou pegar 6, vou dividir por 7. Depois, né, vocês põem separado aqui, ó, 1 terço. É a mesma coisa que 1 dividido por 3, faz a divisão. 11 quinzeavos, a mesma coisa. 11 dividido por 15. 22 31avos, a mesma coisa. 22 dividido por 31. Nesse caso aqui, ó, em todos, né, o dividendo é menor que o divisor. O que faz? Acrescenta o 0 e a vírgula no quociente e o 0 no dividendo, né? Depois do número. B. Transforme os números decimais abaixo em frações, simplificando sempre que possível.
Então aqui o primeiro, ó, deixa eu dividir aqui. Primeiro eu tenho esse aqui, ó. Tá tudo junto, né? Separar. Primeiro eu tenho aqui, ó, 3 inteiras e 51 centésimos. Como é que vai ficar? 351 sobre 100, porque 100 tem duas casas depois da vírgula. Aqui, ó, 8 inteiros e 125 milésimos. Como é que vai ficar? 8.125 sobre 100. Quando der para simplificar, pode simplificar, viu? 17 inteiros e 9 décimos. Então vai ficar 179 sobre 10, porque só tem uma casa decimal. Opa, desculpa, volta aqui, ó. 8 inteiros e 125 milésimos. Então vai ficar 8.125 sobre 1000, né? Porque a gente tem 3 casas aqui, ó, depois da vírgula, então fica 1000. 2 casas fica 100, 3 casas fica 1000, uma casa fica 10, né? No denominador. 81 inteiros e 678 milésimos. Então, no numerador vai ficar o quê? 81.678 sobre 1000. Aqui, ó, 1.254 inteiros e 23 milésimos. Então, como é que vai ficar esse número aqui, ó? Tira a vírgula, vai ficar ali todinho no numerador, né? Aqui, ó, 125.423 sobre 100, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. O próximo. Abaixo estão listados números racionais. Ordene-os de forma crescente e depois posicione na reta numérica. Crescente é do menor para o maior. Qual que é o menor que eu tenho aqui? Então, 0,6, né? 6 décimos, então 6 décimos, passo a ponto e vírgula, 1,5, né? 1 inteiros e 5 décimos, depois 3 inteiros e 2 décimos. Ordem crescente, do menor para o maior. Então, esse primeiro, depois esse, depois esse. E posicione na reta abaixo. Então, aqui de 0 a 1. De 0 aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que acontece aqui? 1 dividido por 5 partes aqui, então vai dar 0,2, 2 décimos. Então, aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Aqui, 1 inteiro e 2 décimos, 1 inteiro e 4 décimos, 1 inteiro e 6 décimos, 1 inteiro e 8 décimos. 2 inteiro e 2 décimos, e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, 6 décimos. Onde é que vai estar? Aqui é 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos. Vai ficar aqui, né? 6 décimos. E 1,5. 1 inteiro e 5 décimos. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, ó, 1 inteiro e 2 décimos, 1 inteiro e 4 décimos. E aqui 1 inteiro e 6 décimos. Então, ele vai ficar bem aqui no meio, 1,5. 3 inteiros e 2 décimos. Então, aqui tem 3 e aqui 3 inteiros e 2 décimos. Então, ele vai ficar aqui. Ana Cristina possui uma padaria e no seu balanço de vendas diário, ela teve uma venda conforme tabela abaixo. Produto, pão de sal, quantidade 152, preço da unidade 50 centavos, preço total. Então, nós vamos ter que montar, né? Acabar de resolver aqui. Então, o que a gente pode fazer? 152 vezes 0,50. Tem que pôr, né? Igual na multiplicação de números decimais. Aí depois conta as casas decimais. Nesse caso aqui vai ter duas casas decimais depois da vírgula, então o resultado tem que ficar com duas casas decimais também. Ou posso colocar 0,50 vezes 152, ou 152 vezes 0,50. Não vai alterar o resultado. Pão doce. Quantidade 61, preço unitário 65 centavos. Então, 65 centavos vezes 61 e anota o resultado aqui. Leite, 30. Quantidade 30, né? Preço da unidade, R$ 3,55. Então, R$ 3,55 vezes 30. E anota o resultado aqui. Lembrando que tem duas casas decimais depois da vírgula. Então, o resultado tem que ficar com duas casas decimais
depois da vírgula. O bolo, 20, quantidade 20, preço unitário, 6,30. Aí é a mesma coisa, multiplicar, né? Se for usar a calculadora, na hora que for ponto 50 lá, ó, vezes 152, já sai o resultado, né? Agora, se for fazer no lápis, aí tem que tomar cuidado com as casas decimais. Bolos, quantidade 20, preço de unidade 6,30. Se for usar a calculadora, vai pôr 6,30 vezes 20. Já vai dar o valor. Mas não é bom usar a calculadora não, né? Vamos fazer com lápis mesmo no cantinho aí. Biscoito de polvilho, quantidade 11, preço de unidade 9,50. Então 9,50 vezes 11. Torta de frango, quantidade 5, preço de unidade R$ 5,00. Essa aqui é fácil, né? R$ 5,00 vezes 5, R$ 25,00. Depois que colocar tudo aqui, aí vamos somar, né? A quantidade que deu de pão de sal, de pão doce, de leite, de bolo, biscoito de polvilho e torta de frango. Aí colocar o total aqui embaixo que deu a venda do dia. 4. O índice de massa corporal, IMC, é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal, desenvolvido pelo polimata Lambert Quest no fim do século XIX. Trata-se de um método fácil e rápido para avaliação do nível de gordura de cada pessoa, sendo, por isso, preditor internacional de obesidade adotado pela Organização Mundial de Saúde, OMS. O IMC é medido pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura, em que a massa está em quilograma e a altura está em metro. Então, IMC é igual a peso sobre altura ao quadrado. Você pode utilizar a tabela abaixo para consultar o seu índice de massa corporal. Então, aqui, IMC, situação abaixo de 16, subpeso severo. 16 a 19,9, subpeso. De 20 a 24,9, normal. Subpeso, pessoal, quer dizer que está abaixo do peso, né? Então, ó, se o índice de massa corporal der menos que 16, está subpeso. Então, a pessoa está super magra, né? Subpeso severo. E 16 a 19,9, subpeso. De 20 a 24,9, normal. De 25 a 29,9, sobrepeso. De 30 a 39,9, obeso. Acima de 40, né, a setinha aqui acima de 40, obeso mórbido, que é peso que já está extrapolando. Ó, sabendo dessas informações, o índice, né, IMC, é uma situação de um professor de matemática que tem 1,82 m e pesa 79 kg e 820 gramas. Então, como é que vai ficar aqui, ó? O peso dele, 79,82 sobre 1,82 m ao quadrado. A gente tem que calcular a potenciação primeiro. Então, 1,2 ao quadrado dá 3,3124. Então, vai ficar 79,82 sobre 3,3124. Dividindo 79,82 dividido por 3,3124, vamos achar 24,09731. Então, arredondando, a gente pode arredondar aqui, ó, esqueci de passar a vírgula aqui, tá vendo? Passar aqui agora. Arredondando, 24,0. Opa, aqui teve um errinho, viu? É 24. Então aqui vai ficar, ó, arredondando, 24,1. Aqui deu 24,0,9. A gente pode arredondar para 24,1. Tá ok? Então, ó, letra A. 24,97. Considerando o arredondamento, 25. Está com sobrepeso. 24,97
9, considerando arredondamento, 24,1, peso normal. Então aqui nesse caso vai ser a B, né? Então vocês também podem calcular aí, ó, é o peso de vocês dividido pela altura ao quadrado. Primeiro calcula a potenciação primeiro, né? E depois divide. Bem, chegamos ao final da semana 3, das atividades da semana 3. O professor Anderson agradece. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do canal, que eu volto explicando novamente. Tá joia? Muito obrigado. Até uma próxima aula. Não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.